Boa noite. Por favor, alguém pode me confirmar como é que tá o som? Ok, muito obrigado pela confirmação. Então vamos aguardar mais um minutinho aqui pelo meu relógio para a gente iniciar nossas atividades de hoje. Ok, pessoal. Pelo meu relógio aqui já são 19h30. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. O meu nome é Marcelo, eu sou um trabalhador da Casa Espírita Luz, Paz e Caridade e estou escalado para a nossa atividade de hoje. Vamos iniciar então com uma prece para que a gente possa realizar o nosso trabalho então. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando ao Criador, ao nosso guia e mestre Jesus Cristo, aos espíritos amigos que nos acompanham nessa atividade de hoje, rogando pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema que nos é proposto para a noite de hoje. Que possamos então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus e agregar então esses ensinamentos ao nosso conhecimento, ensinamentos esses do Evangelho, dessa importante passagem. Pedimos então autorização e iniciamos as nossas atividades da noite de hoje. Então tá, pessoal, o tema proposto para a nossa atividade de hoje é a vida futura. Esse tema está inserido lá no capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, nos itens de 1 a 3. Bem, não custa lembrar, né, pessoal, que essa atividade de hoje, ela não é uma palestra doutrinária. Nós estamos aqui nesse formato hoje, é uma conversa. Nós vamos estabelecer aqui alguns parâmetros para essa conversa e a gente vai então construir conjuntamente essa atividade de hoje. A gente costuma então, para motivar essa conversa, para fomentar essa conversa, ao longo do nosso trabalho aqui, lançar algumas questões e a partir dela a gente vai então colhendo aí as ideias, os posicionamentos do pessoal que está assistindo, e eu vou aqui, dentro do possível, traduzindo, né, essas ideias e tentar fazer então um agregado, um compilado dessas ideias e junto a gente vai construir a atividade de hoje então. Bem, a gente inicia então essa atividade para que a gente possa compreender melhor com uma breve leitura aqui do tema que nos é proposto. Esse capítulo ele inicia com uma passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 18, do versículo 33 ao 37. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir a Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vos o dissestes.
eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Pois então. Bom, eu acho que para iniciar a nossa conversa, eu acho importante a gente relembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é uma obra sistemática, ou seja, ele segue um roteiro que vai nos ensinar a compreender a palavra de Jesus. Nós estamos aqui estudando o capítulo 2. Se a gente observar lá no capítulo 1, o Evangelho vai nos apresentar os fundamentos da fé espírita, a partir das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Aqui no capítulo 2, a gente vai tratar então, Kardec nos traz, a questão da vida futura. E ele já menciona logo no início ali, no item 2, a importância dessa questão da vida futura para a crença espírita. E por que ela vem logo no início do Evangelho, para que a gente entenda que dentro desses caracteres da vida futura, boa parte da doutrina, dos princípios da doutrina espírita, vão ser nos explicados. Muita coisa é justificada pela existência da vida futura. Então, nada mais óbvio do que esse ensinamento vir logo no início do Evangelho, porque é a partir da compreensão, do entendimento desse caractere da vida futura, que a gente vai compreender melhor os futuros ensinamentos que vão ser trazidos ao longo do Evangelho. Então, Kardec nos diz ali que a partir da compreensão do conceito de vida divina, da vida futura, a gente vai encontrar muita explicação para as anomalias da vida que a gente tem hoje na Terra e dos mecanismos da justiça divina. Como que a gente vai entender, como é que a gente poderia compreender a bondade divina se a gente não entendesse realmente esse mecanismo da vida futura? Como a gente justificaria algumas situações que a gente enfrenta aqui nessa vida se a gente não compreender como funciona esse mecanismo da vida futura? Certo? Então, o que a gente pode iniciar a nossa conversa? Eu acho que nada mais óbvio do que perguntar, afinal de contas, o que é a vida futura? O que vocês acham? O que a gente pode compreender por vida futura? Vamos ver o que alguém pode me responder aí para a gente iniciar a nossa conversa, então. Eu vou aguardar um pouquinho, né? Deve ter algum delay aí, mas em seguida que vira uma resposta eu já vou introduzir aqui na nossa conversa. Se alguém não responder, eu vou tentar aqui de alguma forma ou de outra fazer algum esclarecimento do que seria essa vida futura. Né? Pois bem, a gente entende, a gente tem que deixar bem claro, e a gente sabe dentro da doutrina espírita, que essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela não é a única vida em que nós vamos passar. Nós já passamos por outras vidas e nós vamos passar por outras vidas. Boa parte da nossa existência, ela não se dá na carne, ela se dá no plano espiritual. E o plano espiritual é o próximo passo da nossa vida. Essa é a nossa vida futura. Pois então, a gente vai compreender a partir desse ensinamento que logo ali na frente nós vamos estar enfrentando a vida espiritual, que é a nossa vida futura. Paulo Salerno está nos respondendo aqui que pode ser o dia de amanhã, o ano que vem. Pode ser. Se a gente compreender que a nossa vida ela está em andamento, certamente que o dia de amanhã, o ano que vem, é a vida futura. Mas a vida futura que o Evangelho trata aqui não é do nosso cotidiano aqui nessa vida atual. Ele está nos remetendo para a compreensão de uma vida futura após a nossa desencarnação, né? Após a morte desse corpo físico que nós temos aqui. A Silvia está nos dizendo que a vida futura é a nossa vida espiritual. Eu acho que é isso exatamente que a gente estava conversando anteriormente. Exatamente, quando a gente desencarnar, houver a nossa desencarnação, nós vamos partir para o plano espiritual. E lá no plano espiritual é que realmente nós temos a nossa vida.
A gente costuma dizer que a vida na carne é a exceção. A regra é o nosso espírito vivendo no plano espiritual. A Fernanda está perguntando aqui para nós, a vida futura seria a imortalidade da alma? Eu acho que a compreensão, né, da imortalidade da alma é um conceito diferente da vida futura. Né? A imortalidade da alma é aquele conceito que a gente tem de que o espírito é imortal, ele não tem fim. O espírito, a partir do momento que ele é criado, ele vai se desenvolver, vai progredir até alcançar um grau de relativa perfeição e vai existir para sempre. Isso seria a questão da imortalidade da alma. A vida futura é aquela próxima situação em que nós vamos enfrentar a partir, né, do nosso desencarne. Vamos então para a vida espiritual e depois, certamente, vamos encarnar novamente. Aí essa será a vida futura. A vida futura daquele que está no plano espiritual é a próxima encarnação. A Jane está comentando aqui, considerando as nossas encarnações passadas, hoje seria a vida futura. Exatamente, é esse o raciocínio. A Jane está nos esclarecendo aqui um ponto bastante importante. Quando eu estava no plano espiritual, a minha vida futura era a próxima encarnação. Então essa vida que eu estou tendo agora encarnado é a vida futura daquela em que eu estava no plano espiritual. Não é? Exatamente isso. Bom, superado esse entendimento, então, do que seria a nossa vida futura, a gente pode fazer uma outra questão. O que o Espiritismo nos ensina sobre a vida futura? O que a doutrina espírita nos diz como vai ser e como vai se dar essa vida futura? Antes, então, de responder essa pergunta, eu vou ler o comentário do Paulo, que deve ser com relação ainda à questão passada. A vida futura, então, é a continuidade da existência na dimensão espiritual, isso é, desenvolver a consciência de nossa imortalidade, apesar da morte do corpo físico. Exatamente, é compreender, então, de que a vida não encerra com a morte do corpo físico. Nós vamos para uma próxima etapa, que é a existência no plano espiritual. Né, Paulo? Bem, então, retomando aqui a nossa próxima pergunta, o que o Espiritismo nos ensina sobre a vida futura? O que a gente depreende da doutrina espírita com relação ao que vai nos acontecer nessa próxima existência? Como devemos nos preparar para entrar na vida espiritual? Basicamente, é uma outra forma desse mesmo questionamento que eu fiz. Então, Paulo nos coloca aqui, como devemos nos preparar para entrar na vida espiritual? Exatamente, essa é a questão que a gente quer ver ser respondida aqui. O que vocês acham? O que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa conduta nessa existência que nós estamos tendo agora, para que nós possamos, na próxima existência, estarmos melhor do que nós estamos aqui hoje? O que a gente deve, quais são as atitudes que nós devemos tomar, como nós devemos levar a nossa vida para que lá adiante, na nossa vida futura, a gente tenha uma existência melhor do que a de hoje. Vamos lá, pessoal, estou aguardando as respostas aí. Eu já avisei que a atividade de hoje ela é construída conjuntamente. Então, conto com a colaboração de vocês. Que não fique aqui um monólogo só eu falando e com as minhas ideias. Então, a gente, então, vai tentar responder aqui com o meu ponto de vista, obviamente, né? Essa pergunta e depois vocês podem colaborar com a resposta de vocês. O Espiritismo, então, nos demonstra, ele nos faz conhecer as leis divinas e nos diz que nós devemos cumprir os ditames dessa lei divina para que a gente, na próxima existência, consiga progredir moralmente, intelectualmente, com as nossas condutas, para que a gente possa, então, lá no futuro, na nossa próxima existência, nos liberarmos dos nossos vícios, dos nossos maus comportamentos, das nossas vicissitudes, para que a gente possa, então, evoluir, ter uma vida melhor. É isso que, basicamente, a doutrina espírita
nos diz e nos ensina sobre a nossa vida futura. A gente tem que trabalhar nessa existência, nós colocarmos dentro da lei divina, com todas, dando cumprimento a todas as suas seus ditames, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa, na próxima existência, estar mais evoluídos. A Vera Lúcia nos diz aqui, tentar viver com consciência dentro das leis de Deus. Então, acho que a Vera concorda com o que eu estou dizendo aqui. A Adriana também nos diz que nós devemos trabalhar as nossas misérias diariamente. Eu acho que isso é um ponto importante, a gente saber que esse trabalho de melhoramento, de transformação, é uma atividade que a gente tem que fazer diariamente, né? Não é uma situação que a gente vai fazer alguns dias, outros dias não vamos fazer, ou vamos deixar para fazer lá, quando a gente estiver mais próximo da desencarnação, quando já estivermos velhos. Não, a gente tem que, quanto antes se der conta da necessidade da transformação, já começar então as atitudes para que essa transformação se dê o mais rápido possível. Deixa eu ver o que o Paulo comentou aqui antes. Como devemos nos preparar para entrar na vida espiritual. Exatamente. A doutrina espírita nos diz isso. Quais são as atitudes que nós temos que tomar para nos prepararmos. Bem, deixa eu ver aqui o que mais a gente tem de respostas aqui. A Silvia nos diz que devemos fazer o próximo que gostaríamos que fosse feito a nós. Jesus nos ensinou. Exatamente, aquela regrinha lá que Jesus nos ensinou, regrinha de ouro, e que quando conseguirmos cumprir com essa regra, nós vamos estar cumprindo toda a lei divina. Se conseguirmos cumprir essa regra, já está o trabalho completo. E a gente sabe como é difícil, a gente entender e cumprir esse ensinamento tão simples, tão singelo que Jesus nos deixou. E aí a gente vai então para uma próxima questão aqui para a gente adiantar um pouquinho. Como podemos comprovar a existência da vida futura? O que nos garante realmente que existe uma vida futura? Que nós não encerramos as nossas atividades aqui quando a gente morre? O que a gente já, com todo esse conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, pode responder com relação a essa pergunta? Como podemos comprovar a existência da vida futura? Quem é que tem um palpite aí? Está demorando um pouquinho, então eu vou... A Sheila está dizendo que é uma conquista diária. Concordo, exatamente, temos que trabalhar. Como a gente vai comprovar, então, a existência da vida futura? Bom, se somos espíritas, nós acreditamos na doutrina dos espíritos. Nós acreditamos, então, nas manifestações dos espíritos. Nós entendemos que espíritos desencarnados, através de médiuns, se manifestam aqui no nosso plano e nos trazem notícias de como é essa vida futura. O que atitudes devemos tomar para que sejamos bem resolvidos nessa vida futura e quais aquelas atitudes que nós não podemos tomar se quisermos viver de uma forma melhor na nossa vida futura. Então essa comprovação, ela é trazida justamente não só lá pelos ensinamentos de Jesus, que deixou isso bem claro na sua passagem aqui, inclusive é o título desse capítulo, Meu reino não é deste mundo, mas principalmente por esses espíritos que vêm nos demonstrar e nos trazer notícias da existência desse plano espiritual e do seu funcionamento, os mecanismos do seu funcionamento. A Fernanda nos responde aqui então, seria no caso os depoimentos dos desencarnados nos atendimentos mediúnicos. Exatamente, Fernanda. Essa é uma das provas. O atendimento que é realizado nas reuniões mediúnicas demonstram a existência da vida futura. Mas não só esses atendimentos, esse é um exemplo, mas toda e qualquer manifestação mediúnica, em outra circunstância que não seja nas reuniões,
Por exemplo, quando algum médium mais desenvolvido psicografa um livro que traz uma mensagem, em algumas outras situações também, vai se ver demonstrada a existência da vida futura através dessas notícias que nos são trazidas pelos espíritos desencarnados. Alguém tem mais algum comentário sobre essa questão? A Vera nos diz que o nosso sentimento diário de que há algo maior do que o nosso cotidiano. Isso é um sentimento inato ao ser humano. Desde os povos mais primários, sempre houve esse sentimento que muitas vezes o homem ele tem, mas não sabe explicar, da existência de uma vida futura. Não por esse sentimento ele se demonstra lá nos homens primatas, lá nos homens da caverna, na medida em que eles já se preocupavam com os despojos daqueles que desencarnavam, já promoviam funerais, já tratavam de cuidado dos corpos dos desencarnados, enterravam, botavam em covas. Isso já demonstrava que existia um sentimento inato da existência dessa vida posterior. O Paulo nos diz que a crença na vida futura é restrita somente aos que creem nela. Essa é uma boa pergunta. A crença na vida futura é restrita somente aos que creem nela. Essa pergunta é difícil, eu vou deixar para alguém responder aí. Eu não vou me aventurar a resposta dela. Estou esperando que alguém responda aí. Mas é uma questão bem complexa. A nossa consciência acusa, é o que diz o Silvio. Exatamente, Silvio. A lei divina está lá plantada na nossa consciência. E dentro das leis divinas está lá esse caractere da vida futura. Então, se a consciência contém a lei divina, ele vai conter também essa ideia de uma vida futura. Concordo com o Silvio. Faz todo sentido o pensamento dele. E isso é comprovado também pela circunstância que eu mencionei antes, né? Desses povos mais primitivos já se preocuparem com a questão da vida futura, né? Agora, a questão da vida futura, a gente tem que entender que ela é percebida, dentre as outras crenças, de uma maneira diferente. Nem todo mundo que crê na vida após a morte tem a mesma compreensão que nós espíritas temos, né? Eu gosto de contar, quando a gente está conversando lá no Centro Espírita, uma ocasião que eu tive uma conversa com um amigo meu que ele é batista, ele é da Igreja Batista. E a compreensão deles é que quando um homem morre, a alma dele fica em suspenso, num plano, aguardando o que eles chamam de dia do juízo final, que é o dia que Jesus vai retornar à Terra e vai fazer lá o julgamento e vai separar os justos dos maus. E enquanto não se dá esse julgamento, esse juízo final, as almas ficam num estado de sobrestamento, ficam lá dormentes, nada acontece com elas. Não é esse o entendimento que nós espíritas temos. Nós sabemos que, nós entendemos que, na verdade, a compreensão nossa espírita, que nos é trazido por Kardec, pelos espíritos, de que a alma, né, quando o homem desencarna, a sua alma, o seu espírito, ele vai viver então no plano espiritual, e lá no plano espiritual ele vai ter atividades, não vai ficar no estado de dormência que essa linha religiosa compreende. Vai ter atividades, se trabalha, se dorme, se estuda, se evolui, né? Porque a gente, dentro da doutrina espírita, sabemos que a lei do progresso nos impele, então, sempre ao desenvolvimento da alma, ao desenvolvimento do nosso espírito. E ele pode se dar tanto no plano encarnado, quanto no plano espiritual. A gente vai ter também algumas evoluções que se dão no plano espiritual. A nossa amiga Sheila Silva diz que acha que não, independente de acreditar ou não. A Jane diz que a vida futura é uma realidade, independente das crenças religiosas. Como eu comentei, existem entendimentos diversos acerca de como se dá essa vida futura.
as igrejas cristãs mais tradicionais, elas não têm dentro do seu bojo de entendimento a questão da reencarnação, a questão das vidas sucessivas. Eles acreditam que o corpo é formado no momento em que se une ao corpo e que o homem ele tem uma única existência e depois ele vai para um local que eles chamam ou de inferno, ou de céu, ou de purgatório, e lá ele vai viver o restante da eternidade. É uma compreensão bem distinta dessa que nós temos, mas é uma compreensão de vida futura, diferente da nossa. Mas, mesmo assim, a gente percebe que existe a percepção de que há uma vida futura, de que há algo posterior a essa nossa existência. E a gente, como espírita, a gente vai se aprofundar mais nos estudos e a gente vai passar a compreender que essa vida que nós temos aqui, ela é uma etapa da nossa evolução. Nós já tivemos inúmeras outras vidas carnais, vidas espirituais, e seguiremos tendo outras existências, porque a vida, na verdade, é uma só. O que a gente tem de diferente são existências, algumas existências no plano carnal e outras existências no plano espiritual que vão se alternando de acordo com a necessidade da nossa evolução. O Paulo Salerno nos diz aqui que a existência da vida espiritual ou vida futura, a partir do ponto de vista, é provada através das comunicações que se estabelecem entre os ditos mortos e os que estão encarnados. Isto é, a vida com a utilização do corpo físico. Isso aí remonta, então, volta lá para aquela outra questão que a gente havia colocado antes, e de como a gente poderia comprovar a existência da vida futura, que é a comunicação, entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Bem, a gente está se aproximando do final aqui, mas a gente tem algumas outras questões aqui que a gente pode tentar responder ainda para a gente elucidar o que é essa vida futura, O que imaginamos para a nossa vida futura? Bom, essa é uma pergunta que cada um tem que fazer para si próprio, para a gente tentar compreender o que eu quero para o meu futuro. O que eu quero para a minha vida futura? Quais são os objetivos que eu tenho nessa existência que eu quero levar comigo para a minha vida futura? O que eu estou plantando hoje em dia? O que eu estou plantando na minha vida, no meu cotidiano, com as minhas atitudes que eu quero levar para a minha vida futura? Quem é que pode me responder isso aí? O que eu imagino para a minha vida futura? A gente já disse aqui, que se a gente quiser evoluir, nos transformar, progredir, nos iluminarmos, nós temos que ter algumas atitudes já nessa existência. Essa tarefa, ela é intransferível. Eu não tenho como transferir para ninguém fazer por mim e também eu não tenho como deixar de fazer. Em um momento ou outro, eu vou ter que tomar essas atitudes. Então eu preciso lá compreender quais são essas atitudes que eu tenho que tomar agora na minha vida. O que eu preciso fazer agora, hoje, amanhã de manhã, quando eu acordar, para que a minha vida futura seja melhor. O que eu devo fazer? O que eu tenho que melhorar em mim, nas minhas características como ser humano, para que a minha vida futura seja melhor? Paulo Salerno diz aqui, vejamos, por que oramos para os que já morreram, se eles já não mais existem? Pois eles existem, Paulo? Eles existem. Eles só não estão mais conosco aqui nesse plano, mas eles permanecem existindo. A gente concorda aqui, todos concordamos que a alma é imortal. O fato dela ter desencarnado não significa que ela não exista mais, ela só está num outro plano diferente do nosso. O Silvio nos diz que o que ele pretende para a vida futura dele é paz. Paz é uma coisa muito boa, também é muito difícil de conquistar, Silvio? A gente tem que trabalhar bastante para ter paz, para a gente se livrar
de algumas situações que nos conduzem à ausência da paz, né? A Fernanda nos diz aqui que precisamos plantar o bem para não ter medo da colheita. Exatamente, né, Fernanda? Sempre lembrando, né, que a plantação não é obrigatória, mas a colheita é. Né? A gente vai colher. A gente vai colher. Mesmo que não plante, se não plantar nada, não vai colher nada. Mas a colheita é obrigatória. Então tá. Então é isso, pessoal. Recomendação do nosso departamento doutrinário é encerrar nossas atividades dentro do período previsto. E a gente já está se aproximando aí das 8 horas. Então eu vou agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui, do pessoal que participou ativamente dessa nossa conversa, né? Lembrando que essa atividade a gente faz dessa maneira mesmo, é conjuntamente, através da nossa troca aqui de conhecimento, é que a gente vai agregar o ensinamento que a gente se propôs a estudar aqui hoje. Eu, particularmente, acho que essa é uma das melhores maneiras que a gente tem de aprender, que é conversando, né? A gente ouvindo as ideias, os entendimentos que diversas pessoas têm sobre o mesmo tema e construindo conjuntamente uma ideia daquilo que a gente se propôs a estudar. Então tá, vamos ler aqui a última mensagem da Vera. Ela diz que a gente aprender e empregar nos meus atos os ensinamentos que Jesus Cristo nos ensinou, amor ao próximo e caridade. Exatamente, Vera, no fim das contas a gente fala, mas tudo se resume ao que tu comentou aqui. É a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Amor ao próximo e caridade resumem bem todo o ensinamento de Jesus. Então tá, pessoal, vamos encerrar nossa atividade de hoje, vamos fazer uma prece para encerrar e aqueles que quiserem colocar suas águas aí para serem magnetizadas, conjuntamente aí com a nossa prece, nossos amigos espirituais vão proceder nessa magnetização, então. Então vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, mesmo que ainda nessa forma remota, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa no momento certo. Que possamos, então, de posse desses ensinamentos que a gente construiu aqui conjuntamente hoje, introjetar em todos os nossos comportamentos essa sabedoria divina que é emanada pelo Mestre Jesus. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, as suas colaborações aqui na nossa atividade, agradecemos aos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e pedimos então licença para encerrar a atividade dessa noite. Fiquem com Deus, tenham todos um bom final de semana, que assim seja. Boa noite.